Direção dos Correios apresenta plano para acabar com a crise, prevendo empréstimos, além do fechamento de 1.000 agências, a demissões de 15 mil funcionários. Ex-presidente Jair Bolsonaro passa por nova cirurgia para corrigir as crises de soluços. O consumidor vai pagar mais caro para abastecer os veículos com diesel ou gasolina a partir da próxima quinta-feira. Em meio a negociações de paz, governo da Rússia acusa a Ucrânia de usar drones para atacar a casa do presidente Vladimir Putin. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que ordenou o primeiro ataque ao território da Venezuela. Excesso de calor aumentou em quase 30% a procura por atendimento em hospitais, com destaque de crianças e idosos. No Rio de Janeiro, as praias ficam lotadas até de madrugada de banhistas que deixam as areias cheias de lixo. E a obra do violinista paraense Sebastião Tapajós foi reconhecida como manifestação cultural nacional. A partir de agora, no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. O excesso de calor provocou um aumento de quase 30% na busca por atendimento nos hospitais de São Paulo. Os que mais precisam de atenção são as crianças e os idosos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, entre janeiro e outubro deste ano, foram realizados mais de 1.050 atendimentos por causa dos efeitos do calor. Foi um aumento de 27% em comparação ao mesmo período de 2024. Ainda que tenha sido registrada a alta na busca por atendimento ambulatorial, caiu o número de internações. Foram 2 casos nos primeiros 10 meses de 2025, contra 6 no ano anterior. A secretaria destacou que alguns grupos exigem maior atenção, como pessoas acima de 60 anos, crianças com menos de 4 anos e pessoas com deficiência intelectual. Esses grupos têm maior risco de desidratação e hipertermia. A cidade de São Paulo vem quebrando recordes de calor nos últimos dias. Neste final de semana, a estação meteorológica no Mirante de Santana, na Zona Norte, marcou 36,3 graus às 15 horas. A Secretaria da Saúde reforçou os cuidados necessários em dias de altas temperaturas e alertou que sintomas como sonolência, fraqueza e dor de cabeça resistente a remédios são sinais de agravamento e requerem atendimento médico imediato. O INMET emitiu um alerta de grande perigo para uma onda de calor que atinge quase 1.300 municípios no Brasil. A área com aviso vermelho abrange o estado de São Paulo. O aviso é o terceiro e mais grave do INMET. No Rio de Janeiro, a onda de calor extremo levou milhares de banhistas às praias neste fim de semana, até de madrugada. E com tanta gente buscando refresco, sobrou muito lixo nas areias. O forte calor registrado no último fim de semana levou cariocas e turistas a ocuparem as praias do Rio de Janeiro desde as primeiras horas da manhã até o período da noite. Com temperaturas que chegaram a 39 graus, muitos banhistas permaneceram por longos períodos na orla em busca de alívio para o calor intenso, transformando a faixa de areia em um dos principais pontos de concentração da população. A permanência prolongada nas praias teve impacto direto nos serviços de limpeza urbana. A companhia municipal responsável, que normalmente realiza a higienização das praias durante a madrugada, encontrou dificuldades diante do grande fluxo de pessoas. Como consequência, a quantidade de lixo deixada na areia aumentou de forma expressiva ao longo da semana. De acordo com a Conlurb, o volume de resíduos recolhidos nas praias praticamente dobrou em apenas 7 dias. No sábado foram retiradas 324 toneladas de lixo, número bem superior ao registrado no sábado anterior, quando o total foi de 157 toneladas. O descarte irregular de copos, garrafas, restos de alimentos e embalagens
foi um dos principais problemas observados pela equipe de limpeza. Além da questão ambiental, o movimento intenso também acendeu o alerta para a segurança. O Corpo de Bombeiros reforçou a orientação para que a população evite o mergulho durante a noite, período em que o risco de afogamentos aumenta devido à menor visibilidade e à redução da vigilância nas praias. Segundo os meteorologistas, o calor persistente é provocado por uma massa de ar quente que atua sobre o sudeste e o centro-oeste, impedindo o avanço de frentes frias. A previsão indica que as temperaturas seguem elevadas nos próximos dias, com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no fim da tarde, mantendo o clima abafado e exigindo atenção redobrada, tanto para os cuidados com a saúde quanto para a preservação das praias. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um novo procedimento para controlar os soluços. O ex-presidente está internado desde o dia 24 de dezembro em um hospital particular em Brasília para a correção de 2 hérnias inguinais na virilha. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido a um novo procedimento cirúrgico. Dessa vez, os médicos vão realizar um bloqueio anestésico no nervo frênico do lado esquerdo, com o objetivo de conter crises persistentes de soluço. O mesmo procedimento já havia sido feito no sábado no lado direito, mas sem o efeito esperado. Bolsonaro segue internado no hospital Death Star. Essa é a terceira vez que o ex-presidente passa por um centro cirúrgico desde que foi internado na última quarta-feira para tratar uma hérnia inguinal bilateral. O bloqueio anestésico do nervo frênico é indicado em casos de soluços persistentes que não respondem ao tratamento convencional. O nervo frênico ele é responsável por controlar o diafragma, músculo essencial para a respiração. No procedimento, uma pequena quantidade de anestésico é aplicada próxima ao nervo, geralmente na região cervical. A técnica ela é guiada por ultrassom ou estimulador de nervos, o que aumenta a precisão e reduz os riscos. O objetivo é interromper temporariamente a atividade do diafragma, avaliando a irritação que provoca os soluços. Após o bloqueio, o paciente precisa ser monitorado de perto, que já chega, inclusive, a risco de insuficiência respiratória, especialmente quando o procedimento é feito nos dois lados. O quadro de saúde de Jair Bolsonaro está diretamente ligado às complicações decorrentes da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018. Desde então, o ex-presidente enfrenta alterações no trato gastrointestinal e episódios recorrentes de soluços de difícil controle clínico. A internação mais recente ocorreu para o tratamento de uma hérnia inguinal bilateral. Essa hérnia é caracterizada pelo surgimento de uma protuberância na região da virilha, causada pela passagem de parte do intestino por uma fraqueza da musculatura abdominal. O problema é mais comum em homens e pode provocar dor, desconforto e inchaço, principalmente ao fazer esforço físico ou permanecer muito tempo em pé. Em casos mais graves, como o de Bolsonaro, a correção cirúrgica ela é necessária. Sem tratamento, a hérnia pode evoluir para complicações como encarceramento ou estrangulamento do intestino, situações consideradas graves e que exigem intervenção imediata. Desde o atentado de 2018, Jair Bolsonaro já passou por diversas internações e cirurgias. Só naquele ano foram 2 operações para reparar lesões intestinais. Em 2019, ele retirou a bolsa de colostomia e tratou uma hérnia na região da cicatriz. Nos anos seguintes, o ex-presidente teve episódios repetidos de obstrução intestinal, novas cirurgias para correção de hérnias, além de outros procedimentos médicos. Em abril deste ano, passou por mais uma cirurgia relacionada às complicações da facada. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, realizado em todo o Brasil, mostrou a maior desaprovação do que aprovação ao governo do presidente Lula. De acordo com a consulta, os números se estabilizaram em relação às pesquisas anteriores. Segundo o levantamento, 50,9% dos eleitores desaprovam o andamento do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 46,6% aprovam o governo e 3,5% não souberam responder. Apesar da desaprovação ser maior do que a aprovação, existe uma estabilidade em relação aos números de novembro. A situação de Lula já foi pior. O recorde negativo do petista foi registrado em abril deste ano. Já o melhor índice de aprovação ocorreu em agosto de 2023, ainda no primeiro ano do atual governo. Quando questionados sobre como avaliam o trabalho do mandatário, 34,8% dos entrevistados disseram considerar a gestão péssima. 23,1% afirmaram que o governo é regular, 19,8% como boa,
12,9% consideram ótima e 8% como ruim. Entre as regiões do país, os nordestinos aprovam mais o governo Lula e as regiões sul e sudeste são as que mais desaprovam. O fato de pouco mais da metade do eleitorado desaprovar o seu governo pode ser um dificultador para Lula na sua tentativa de obter um quarto mandato na eleição de 2026. Mesmo assim, o presidente lidera a corrida presidencial em todos os cenários de primeiro turno, mas viu cair a sua vantagem para o seu concorrente mais provável na disputa pelo Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu quase 2.050 eleitores em mais de 150 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 18 e 22 de dezembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. E veja a seguir, consumidor pagará mais caro para abastecer os veículos em janeiro e as tarifas de ônibus, trem e metrô também vão subir. Direção dos Correios apresenta plano para acabar com a crise prevendo empréstimos, além do fechamento de 1.000 agências, há demissões de 15.000 funcionários. O penúltimo dia do ano no mercado financeiro foi marcado pelo receio de eventuais complicações por causa da intervenção do Banco Central no Banco Master. Existe a suspeita de que não foi uma operação totalmente dentro das regras. Amanhã deverá ser feita uma acareação entre o dono do Master, Daniel Boccaro, e o diretor do Banco Central. O dólar subiu 0,48%, cotado em R$ 5,57. E a Bolsa de Valores caiu 0,25% aos 160.490 pontos. Os Correios anunciaram hoje um plano para reverter a crise, enfrentada pela estatal há 3 anos. As medidas incluem 15.000 demissões e o fechamento de 1.000 agências. A direção dos Correios detalhou o plano de reestruturação da empresa, com corte de gastos da ordem de R$ 2 bilhões. A proposta inclui um programa de demissão voluntária que espera, em até 2 anos, reduzir em 15.000 o número total de funcionários. Isso representaria um corte de 18% na folha de pagamentos. O programa é um pacote de incentivos para os funcionários que pedirem demissão por vontade própria. Diferente de uma demissão comum, o plano funciona como um acordo. Para a empresa, é uma forma de reduzir custos ou reestruturar o quadro de funcionários, sem o impacto negativo de demissões em massa. Além do corte das despesas com pessoal, o plano contra a crise dos Correios ainda conta com a venda de imóveis e o fechamento de 1.000 agências. Atualmente, os Correios têm cerca de 5.000 unidades. A nossa empresa não se adaptou de forma ágil a uma nova realidade e essa falta de adaptação fez com que a gente sofresse em termos de resultado, em termos de geração de caixa, em termos da operação em si. Então, nos últimos anos, o que vem acontecendo com a empresa, e isso vem de forma crescente, é que a perda de market share, a perda de competitividade vem fazendo com que a gente tenha perda de receita. Essa perda de receita impacta o caixa e, ao impactar o caixa, aí eu falo principalmente nos últimos meses, a gente vem afetando a operação, que potencializa esse ciclo negativo. Um dos principais pontos do plano dos Correios é a tomada de empréstimo de R$ 12 bilhões para quitar as dívidas e aliviar o caixa da empresa, que vem sofrendo com falta de recursos. O contrato envolve um consórcio com bancos estatais e privados e conta com garantia da União para reduzir o risco para as instituições financeiras que concederam o crédito. A ideia é que o plano de reestruturação dos Correios consiga recuperar a empresa já em 2026 para que ela possa voltar a ter lucro a partir de 2027. Não é novidade que as mulheres procuram mais atendimento médico do que os homens e elas são fiéis ao sistema privado de saúde.
Novas pesquisas apontaram que entre as pessoas idosas com mais de 80 anos que utilizam planos, elas deixam os homens bem distantes. Mulheres são maioria entre os idosos com 80 anos ou mais que contam com plano de saúde no Brasil. Dados recentes apontam que na faixa etária considerada a mais vulnerável da população, o número de beneficiários é aproximadamente o dobro do registrado entre os homens, refletindo tanto a maior longevidade feminina quanto diferenças no acesso e na permanência no sistema de saúde suplementar. Levantamento com dados de setembro, compilado pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, indica que cerca de 956 mil mulheres com 80 anos ou mais possuem plano de saúde, enquanto entre os homens desse mesmo grupo etário, o total chega a aproximadamente 485 mil beneficiários. O país soma cerca de 4,6 milhões de pessoas acima dos 80 anos, sendo 61% do sexo feminino. Entre as mulheres idosas, são mais frequentes doenças crônicas, como hipertensão, diabetes e enfermidades cardiovasculares, além de osteoporose e artrite, que afetam diretamente a mobilidade. Também são comuns transtornos mentais, como depressão e Alzheimer, e problemas de visão, a exemplo da catarata. A osteoporose, em especial, apresenta maior incidência entre mulheres por causa da perda de massa óssea após a menopausa, enquanto infecções urinárias também ocorrem com mais frequência por fatores anatômicos. Os especialistas avaliam que o perfil dos beneficiários serve de alerta para o futuro da saúde suplementar no país. O aumento da população idosa, aliados à elevada demanda por atendimentos, exames e internações, levanta debates sobre custos e sustentabilidade do sistema, exigindo planejamento e políticas voltadas ao envelhecimento da população. A gasolina e o diesel ficarão mais caros a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O reajuste será consequência do aumento do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, cobrado também sobre os combustíveis. A gasolina vai aumentar 10 centavos e o diesel 5 centavos por litro. Com o aumento, a gasolina passará para R$ 1,57 e o diesel para R$ 1,17. Esse é o segundo aumento dos últimos 12 meses. O primeiro, autorizado pela Petrobras, foi em fevereiro. Os valores valem nas distribuidoras quando a mercadoria chega aos postos e quem determina o preço que será cobrado dos consumidores são os donos dos postos. A gasolina, por exemplo, em média, está sendo repassada a R$ 6,00 por litro. E quem usa o transporte público também vai pagar mais a partir do dia 6 de janeiro. A tarifa de ônibus vai subir dos atuais R$ 5 para R$ 5,30. A segunda correção desde que o prefeito Ricardo Nunes assumiu ficará abaixo da inflação do período. Já as tarifas do metrô, dos trens e da Via Mobilidade passarão de R$ 5,20 para R$ 5,40, também abaixo do indicador oficial de preços. E veja a seguir, em meio a negociações de paz, o governo da Rússia acusa a Ucrânia de usar drones para atacar a casa do presidente Vladimir Putin. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que ordenou o primeiro ataque ao território da Venezuela. Em meio ao recesso de fim de ano, deputados da base bolsonarista deram entrada a um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. A ação é para investigar um suposto contrato milionário da esposa do magistrado com o Banco Master. A oposição na Câmara dos Deputados pretende apresentar um novo pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O requerimento é protocolado pelo líder da oposição na Câmara, deputado Cabo Gilberto, do PL da Paraíba. Além do impeachment, a oposição também defende a suspensão do recesso parlamentar sob o argumento de que o Congresso teria a obrigação de apurar as denúncias envolvendo o ministro. Apesar do movimento político, líderes da oposição reconhecem que as chances de o processo avançar no Senado são consideradas remotas. Atualmente, os pedidos
pedidos de impeachment contra ministros do Supremo permanecem sob análise do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Caberá a ele decidir se dá ou não andamento a qualquer iniciativa. Pesam contra o avanço do pedido alguns fatores. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, não confirmou ter sofrido qualquer tipo de pressão por parte de Alexandre de Moraes. Além disso, o próprio Banco Central decidiu pela liquidação do Banco Master, o que indica que eventuais pedidos não teriam sido atendidos. Outro ponto citado é que não há na legislação impedimento para que cônjuges ou filhos de ministros do Supremo atuem como advogados, desde que o magistrado se declare impedido nos processos específicos. O contrato firmado pelo escritório de advocacia de Viviane Barque de Moraes com o Banco Master é tratado por especialistas como uma questão ética e não como crime de responsabilidade. A atuação da advogada Viviane Barque de Moraes no STF e no STJ também cresceu após a posse de Alexandre de Moraes no Supremo, passando de 27 para 152 processos. Enquanto o Supremo analisa questões constitucionais, o STJ concentra disputas cíveis e empresariais, o que explica o volume maior de ações nesse tribunal. A carteira de cliente das advogadas inclui empresas de grande porte dos setores do agronegócio, siderurgia e construção civil. Entre os casos, há disputas judiciais que envolvem valores milionários, como ações da Companhia Siderúrgica Nacional, de uma empresa de bebidas e de empresários do setor rural, além de atuações na área penal. A legislação não proíbe a atuação de familiares de ministros como advogados, mas impede que o magistrado julgue processos em que haja atuação direta de parentes, exigindo a declaração de impedimento. Em 2023, o próprio Supremo flexibilizou esse entendimento, permitindo que juízes julguem processos em que as partes sejam clientes de escritórios ligados a familiares, desde que outra banca seja formalmente responsável pela causa. No mesmo ano, Dias Toffoli foi alvo de críticas após suspender a multa prevista no acordo de leniência do grupo JIF, posteriormente renegociada. Mais recente, o ministro voltou ao centro de questionamentos após uma viagem ao Peru em um jato particular durante a final da Taça Libertadores. Toffoli é relator do Supremo da investigação que apura suspeitas de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. No processo, os autos tramitam sob sigilo e documentos obtidos por quebra de sigilo bancário e fiscal tiveram acesso restringido. Após o encontro com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, neste fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o acordo de paz com a Rússia está quase saindo. O líder ucraniano disse que os Estados Unidos ofereceram garantias de segurança por 15 anos. De acordo com Volodymyr Zelensky, uma das garantias é um seguro contra novas agressões em caso de cessar-fogo. Zelensky reafirmou que a melhor opção seria o posicionamento de tropas internacionais em seu país, algo que Putin rejeita liminarmente. Já Moscou colocou como uma das condições a Kiev para o fim do conflito deixar a região de Donbás para a Rússia. O presidente Donald Trump teve uma reunião de 2 horas com Volodymyr Zelensky em Mar-a-Lago, na Flórida. Ele também conversou com Vladimir Putin por telefone. O líder norte-americano ficou animado com o resultado da reunião e disse que falta pouco para alcançar a paz na Europa. O presidente da Ucrânia desistiu da ideia do país fazer parte da OTAN. Essa era uma exigência da Rússia para aceitar um cessar-fogo. Agora, Zelensky defende que os Estados Unidos e a Europa deem a Kiev uma proteção semelhante à do artigo 5 da Carta da Aliança Militar Ocidental, segundo a qual todos defendem um membro que seja atacado. É incerto o que Trump oferece de fato. O risco de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, potencialmente nuclear, sempre norteou o grau de ajuda militar aos ucranianos, mesmo quando a política americana sob Joe Biden era de apoio irrestrito a Zelensky, o que o republicano reverteu. Zelensky voltou a dizer que há dificuldades em especial com questões territoriais. Os Estados Unidos defendem a desmilitarização dos 20% da região de Donetsk, que Kiev ainda controla, e o ucraniano diz que isso precisaria ser submetido a um referendo. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, adotou um tom mais otimista do que o normal acerca das conversas, mas reafirmou que a Rússia exige a concessão total do território histórico do Donbás, que compreende a já ocupada Lugansk e Donetsk. Não está claro o que Putin pensa sobre outras questões em aberto, como o congelamento das frentes de batalha em outras áreas invadidas, ou o destino do controle da usina nuclear de Zaporizhia, hoje nas mãos dos russos. Pouco depois de Zelensky anunciar o possível acordo para o fim do conflito, a Rússia acusou Kiev de realizar ataques com drones contra a residência do líder russo Vladimir Putin.
A informação foi divulgada pelo ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Volodymyr Zelensky disse que as afirmações do governo russo são mentirosas. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou nesta segunda-feira uma reunião com os países aliados para discutir as garantias oferecidas pelos Estados Unidos à Ucrânia. Segundo Macron, o encontro vai acontecer no início de janeiro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta segunda-feira para discutir o futuro de Gaza. A pauta do encontro foi a definição sobre o que fazer para a segunda fase do cessar-fogo no enclave. Após a reunião, Trump disse que, apesar de haver pouca diferença entre os dois líderes, eles divergem sobre como lidar com a violência de colonos na Cisjordânia. O líder norte-americano não comentou nada sobre o que foi decidido sobre o que será feito em Gaza. O presidente dos Estados Unidos confirmou o primeiro ataque dos Estados Unidos em território da Venezuela. Uma grande instalação usada pelo narcotráfico teria sido destruída. O governo americano está intensificando sua atuação no Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela continua crescendo significativamente. Há alguns meses, o governo Trump autorizou diversos ataques a embarcações vindas da América do Sul, além de interceptar alguns petroleiros. Donald Trump também deu o aval para que o serviço de inteligência do país realizasse atividades secretas dentro da Venezuela. No novo capítulo do embate entre as nações, mais navios militares e drones dos Estados Unidos chegaram a Porto Rico, na região caribenha próxima à costa venezuelana. O reforço americano tem como objetivo combater o tráfico internacional de drogas, principalmente nas rotas que saem da América do Sul em direção à América do Norte. Além dos ataques contra embarcações, os Estados Unidos também pressionam o regime do ditador Nicolás Maduro, que é acusado pela Casa Branca de ter relação com o narcotráfico e de ser financiado pelo cartel de Los Soles. Recentemente, o presidente americano conversou com o líder chavista, pouco antes de ser colocado na lista como integrante de uma organização terrorista estrangeira. Na ligação, o ditador teria recebido um ultimato para deixar o poder e o país, o que acabou não acontecendo. Em contrapartida, Nicolás Maduro acusou os Estados Unidos de imporem um modelo de dominação colonial sobre seu país, com o objetivo de roubar recursos naturais. Além disso, o sucessor de Hugo Chávez voltou a enfatizar apelos de paz na relação das duas nações. Em entrevista, Donald Trump disse que as Forças Armadas destruíram uma grande instalação utilizada pelo narcotráfico, que esta nova ação marca a primeira incursão terrestre contra o regime chavista. E veja a seguir, piloto de helicóptero da TV Bandeirantes foi obrigado a fazer pouso de emergência em São Paulo. E a obra do violinista paraense Sebastião Tapajós foi reconhecida como manifestação cultural nacional. 2026 está chegando e as estradas paulistas deverão enfrentar milhares de quilômetros de trânsito nesse período de virada de ano. E com as condições climáticas bem irregulares, são intensificadas as orientações aos motoristas, que vão bem além dos cuidados mecânicos. Congestionamento, filas intermináveis de carros, chuva e calor. Esses são alguns ingredientes que todo paulista pode esperar encontrar nas estradas de São Paulo nesta última semana do ano. Cerca de 40 milhões de veículos são esperados rodando pelas rodovias do estado até o dia 5 de janeiro, período que precisa e muito de toda a atenção possível. Enquanto milhões de pessoas deixam a capital de São Paulo rumo ao interior e litoral, formando longas filas de veículos nas principais rodovias, no monitoramento da Ecovias o trabalho não para. Equipes atuam 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se a frota de carro aumenta nesse período, aqui cada detalhe não passa despercebido. Sob os olhares das milhares de câmeras espalhadas pelas estradas, o monitoramento do Centro de Controle Operacional da Ecovias mantém em funcionamento toda a estrutura de tráfego dos principais trechos. Para o coordenador de tráfego, Douglas Albiero, todo o serviço da Ecovias está pronto para qualquer suporte necessário neste período de muito trânsito.
Então o volume de tráfego já está aumentado, já tem muitos veículos na rodovia, já estamos com alguns pontos de congestionamento, previsão de montagem de operação descida a partir do dia 30, 31 e dia 1º já começando também o retorno do Réveillon. Então agora, daqui para frente, vai ficar uma operação bastante intensa de veículos na rodovia. Então, nossas equipes estão preparadas para qualquer atendimento e a gente consegue fazer um atendimento de socorro mecânico, trocar um pneu, atendimento APH. Então, se a pessoa tiver um mal súbito ou sofrer um acidente, faça contato com a concessionária, ligue na nossa central, no nosso CCO, através do 0800, que também é chatbot, para fazer esse contato e pedir o nosso apoio. Para quem vai viajar até o dia 31, os órgãos de trânsito orientam que se pegue a estrada em horários de início do dia, ou após as 18 horas, no início da noite. Outro fator a ser levado em consideração é a onda de calor extrema que tem atingido principalmente a região sudeste e centro-oeste. Quem vai rodar por esses trechos deve observar a parte mecânica do veículo e também se preparar para possíveis congestionamentos. Ficar parado no meio da estrada sem qualquer tipo de ventilação pode ser prejudicial e muito arriscado. Por isso, o conselho é entrar nos sites dos órgãos de trânsito e verificar em tempo real a condição das estradas para uma viagem mais segura. Um helicóptero da TV Bandeirantes fez um pouso forçado na tarde desta segunda-feira, enquanto um piloto tentava fazer um pouso de emergência. O acidente com a aeronave ocorreu na Via Dutra, em Guarulhos, cidade da Grande São Paulo. No helicóptero estava o piloto e um repórter cinematográfico. Eles foram resgatados pelo Corpo de Bombeiro e foram levados para um hospital próximo. No momento do acidente, chovia forte e durante a descida, a pá da hélice da aeronave atingiu um caminhão. Em uma nota divulgada pela assessoria da Band, os ocupantes da aeronave estão bem e não sofreram sofrimentos graves. A emissora não informou quais os motivos que o piloto tentou fazer o pouso forçado. A FIFA está recebendo 10 milhões de pedidos por dia de ingressos para os Jogos da Copa do Mundo, marcado para o ano que vem. A procura começou há 2 semanas, quando as vendas começaram. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, disse hoje que as vendas já superaram a marca dos 150 milhões. O discurso de Infantino vem em defesa às críticas dos torcedores sobre os preços dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México, que são bem superiores aos valores dos ingressos da Copa de 2022 no Catar. O presidente da FIFA citou a alta demanda para justificar os altos preços e afirmou que todo o dinheiro será reinvestido no futebol. Nos últimos dias, vocês provavelmente devem ter percebido que tem havido muita discussão sobre as vendas e os preços dos ingressos. Temos 6 ou 7 milhões de ingressos à venda e começamos há 2 semanas. Bem, posso afirmar isso porque em 2 semanas, em 15 dias, recebemos 150 milhões de pedidos de ingressos. Isso significa 10 milhões de pedidos por dia. Isso só demonstra o quão poderosa é a Copa do Mundo. O presidente da FIFA também confirmou que em 100 anos de história da Copa do Mundo, a FIFA vendeu 44 milhões de ingressos no total e que em apenas 2 semanas poderiam ter preenchido 300 anos de Copas do Mundo. Infantino disse que os torcedores dos Estados Unidos fizeram o maior número de pedidos de ingressos, seguidos por Alemanha e Reino Unido. E finalizou revelando que a próxima cerimônia dos prêmios The Best será realizada em Dubai em 2026. O aquecimento global está num ritmo acelerado e um fenômeno que tem ficado cada vez mais frequente e preocupante. As geleiras estão derretendo. No sudeste da Islândia, imagens de um satélite mostram as consequências das mudanças climáticas em curso no Ártico e no Atlântico Norte. Breiðavíkurjökull é um braço do maior manto de gelo da Europa. As linhas traçadas sobre a imagem mostram em sequência o recuo de cerca de 6 quilômetros. Em 25 anos, a geleira no sudeste da Islândia sofreu com o aumento das temperaturas e mudanças nos padrões de precipitação.
A alta resolução permite detectar não apenas a perda de geleira, mas também o afinamento do gelo ao longo do tempo, o que comprova ser cada vez mais difícil recuperar o sistema. As informações são baseadas em imagens captadas em novembro deste ano por um dos satélites Sentinel-2, que permitem comparar a posição atual da geleira com registros de 1990 e 2016. Segundo o programa Copérnicos, o acompanhamento sistemático por satélite é necessário para medir mudanças em regiões remotas e sensíveis, como geleiras e áreas polares. Um estudo publicado na revista Nature em fevereiro mostrou que, em média, são perdidas cerca de 273 bilhões de toneladas de gelo a cada ano, o que equivale ao consumo de água da população mundial durante 30 anos. O Serviço Mundial de Monitoramento de Geleiras estima que os glaciais perderam mais de 9 trilhões de toneladas de gelo desde 1975. O fenômeno leva a uma elevação irreversível do nível do mar. As geleiras, que são importantes reguladores climáticos e fornecem água doce a bilhões de pessoas, derretem rapidamente à medida que as temperaturas globais aumentam devido à atividade humana. Apesar de impactantes, os resultados não são surpreendentes, mas acendem um alerta sobre a urgência de um acordo global e metas de redução de emissões de gases do efeito estufa. A obra do violonista paraense Sebastião Tapajós, que faleceu em 2021 aos 79 anos, foi reconhecida como manifestação cultural nacional. O presidente Lula sancionou a lei que reconhece a obra do artista nesta segunda-feira. Sebastião Tapajós tinha um sonho de ter o seu trabalho reconhecido pela comissão no Congresso Nacional como Patrimônio Nacional. Ele morreu em 2 de outubro de 2021, sem ver a sua obra ter o reconhecimento que ele tanto desejou. Com mais de 50 discos lançados, o violonista construiu uma carreira de destaque fora do Brasil, especialmente na Europa, onde apresentou ritmos como baião, carimbó e lundu. Sebastião Tapajós teve uma carreira que durou décadas e que transitou entre a música erudita e a popular. O texto não apenas honra o mestre do violão, mas também reafirma o valor da arte como instrumento de desenvolvimento humano. Trata-se de reconhecer que em cada acorde de Tapajós ecoa a força criadora da Amazônia. Ao longo da trajetória, atuou na música popular e erudita e fez parcerias com artistas como Paulinho da Viola e Maria Bethânia. Além da carreira musical, participou de projetos voltados à formação de jovens da Amazônia. Esta edição fica por aqui. Tenha uma ótima noite. Tchau. Uma boa noite para você e até amanhã.